Depois de falarmos um pouco sobre a história de um dos mestres do cinema mudo, hoje nossa aventura é através do tempo sobre a história da animação. Uma breve e pequena discussão de quando surgiu o primeiro filme de animação até mais ou menos nos tempos de hoje. Mas antes de entrarmos fundo nessa viagem, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A história da animação perde-se nas brumas do tempo, desde a era das antigas imagens gravadas nas cavernas até as projeções conhecidas como sombras chinesas, porém inventadas pelos alemães. Hoje, as animações são mais sofisticadas graças às tecnologias digitais. O primeiro show de projeção de sombras foi realizado em 1795, quando se apresentou ao público uma exibição da natureza histórica, de conteúdo fortemente ideológico, com o auxílio de uma lanterna movediça dando um impulso de movimento 3D. Só que naquela época não era algo tão evoluído, né, gente? A partir daí, então a gente já percebe que a animação é muito mais antiga do que a gente imagina. Por mais que os desenhos nas cavernas não sejam algo que tenha movimento, era uma animação, contando o dia a dia, contando como foi uma caça, exatamente como os teatros de sombras na China. Mas a primeira mudança que trouxe ao cinema, vamos dizer assim, a primeira mudança que trouxe a animação foi no ano de 1892, em 28 de outubro, com o curta de Emily Hammond. Essa animação, ela tinha aproximadamente, gente, entre 500 a 700 imagens e 15 minutos de duração. A história gira um clássico triângulo amoroso entre o palhaço Pierrot, Colombina e Arkelin. Não existem cópias, vamos dizer assim, originais dessa animação, pois Reynolds jogou o material no Rio Sena. Porém, foi feita uma reconstituição dessa animação. Gente, eu dei uma olhadinha, é bem bonitinho, na verdade, porque assim, é um desenho, como eu disse, 500 a 700 imagens, todas feitas à mão. Então, todas pintadas individualmente à mão. Então, é um desenho bem bonitinho, é interessante. Mas assim, não é muito conhecida justamente essa história por causa do que o criador fez. Ele jogou os originais no Rio Sena. Já em 1900 foi lançado o Desenho Encantado, que seria uma espécie de animação com live action, onde temos o personagem interagindo com o desenho. Logo depois temos um outro curta em 1906 com o nome de Frases Cômicas de Caras Engraçadas, sendo esse considerado pelos historiadores como o primeiro filme realizado com suporte fotográfico. Então é interessante, gente, também esse, porque assim, você vai vendo ele interagir e toda aquela questão de como se fosse um stop motion. Então, vocês viram que daquele momento de 1892, em que o Reynolds fez toda a pintura individual à mão, nós partimos por algo mais avançado, que já é com suporte de fotografia, como se fosse um stop motion. Outro francês, Émile Coué, lançou a primeira animação projetado por um projetor de cinema em 1906, chamado Fantasmagoria. Assim como Reynolds desenhou todas as imagens, mas ao contrário dele, filmou todo o processo. Em alguns frames é possível ver a mão do criador na história. Realmente, gente, eu também vi essa animação, você vê, ela é uma animação bem simples, na verdade, em que nós vemos um bonequinho interagir com vários objetos. Em alguns momentos aparece a mão dele desenhando o próximo passo do que o personagem irá fazer. Mas somente em 1917 que tivemos o primeiro longa-metragem de animação. O pioneiro foi El Apóstolo, criado pelo argentino Quirino Cristiani. Ou seja, o primeiro longa-metragem de animação que temos na história é
argentino e mais uma vez trazia uma grande mudança para as animações. A animação, pessoal, então foi começando a ganhar cada vez mais forças e curta-metragens foram surgindo em vários países. Mas foi nos Estados Unidos que surgiu o primeiro estúdio daquela época, o estúdio Sullivan. O estúdio começou a ganhar fama dos seus curtas-metragens sendo exibidos antes dos filmes no cinema em todo o país. Mas foi somente em 1919, com a criação do Gato Félix, que o estúdio se consagrou. Anos depois, em 1928, Walt Disney lança o primeiro curta-metragem com sons sincronizados pelo estúdio e conta as peripécias de Mickey como um ajudante de navio. Sabe, gente, sempre aquela imagem que aparece nos filmes, antes dos filmes começarem, da Disney, do Mickey, né, conduzindo um navio. Essa foi o primeiro curta que fez o maior sucesso. Existiram sim outros curtas que já tinham som, mas o que fez maior sucesso foi essa aventura de Mickey como um ajudante de navio. E com essa mudança, com essa sincronização de sons no estúdio, mais uma vez as animações davam um outro grande passo para a mudança. 10 anos depois, a Disney se arriscou e lançou o seu primeiro longa-metragem todo colorido em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões. O clássico desenho da Disney não é só um marco para a história da animação, mas para o cinema como um todo. Quando foi lançado, teve a maior bilheteria de um filme com som. E foi também o primeiro longa de animação colorido. É considerado pelo Instituto de Cinema Americano o maior filme de animação americano de todos os tempos. E em 1989 foi selecionado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para ser preservado pelo Registro Nacional de Filmes. Ou seja, a Disney, literalmente, de todos, foi a que trouxe uma mudança maior no meu ponto de vista, gente. Porque nós saímos de 1892 com aquele curta-metragem de Reynolds, de 500 a 700 imagens pintado à mão, para um filme que agora já era feito por um projetor de cinema todo colorido. Nós tivemos um impulso muito grande em que a Disney também trouxe, por mais que outros estúdios já tivessem feito curtas com sons, realmente a Disney é o que fez o marco de sucesso da primeira animação com sons sincronizados pelo estúdio. O próximo passo que a indústria de animações deu e trouxe outra mudança para o cinema foi o filme Uma Cilada para Robert Rabbit, de 1988. Esse foi o primeiro longa-metragem a combinar live action com animação. O orçamento previsto era para chegar a 300 milhões, mas no final acabou chegando a 50 milhões com os pós-créditos, com a pós-produção. Foi a maior aprovada para um filme de animação até então. A história de um detetive particular capturado em um mistério que envolve um coelho ganhou 4 estatuetas do Oscar em 1989 em efeitos visuais, som, efeitos sonoros e edição. Sinceramente, gente, eu amo esse filme e se você for parar pra pensar, é literalmente o primeiro. Eu acho que eu não vi nenhum filme antes dessa época que tenha essa interação, em que uma pessoa vai agir com um desenho. Nós temos, eu acho que um dos próximos, eu acho que é um filme do Michael Jackson e depois, se eu não me engano, Space Jam. Posso estar enganado, mas é realmente um outro marco de que nós iríamos viver, que a animação viveria. Aquela junção de um filme com uma animação. E em 1995 lançou Toy Story. Esta foi a primeira animação inteiramente feita por computação gráfica. A produção da Pictures
criou praticamente um novo modo de fazer animação. Depois da história de Woody e Buzz Lightyear, a animação enxergou que era possível ir ao infinito e além realmente, gente. De todos aqueles processos que surgiu de uma pintura na caverna com teatros feitos de som por sombras, e daí nós passamos para um processo de várias imagens sequenciais que, vamos dizer, seriam rodadas à mão, vamos dizer assim, contando a história de um palhaço e o seu triângulo amoroso, para daí nós irmos para criação da Disney, para toda aquela questão de fantasmagoria, até chegarmos finalmente ao que hoje a maioria das animações são feitas por produções gráficas, por computação gráfica. Então assim, a Disney literalmente, vocês podem ver, pessoal, que trouxe toda essa mudança para animação. Detona Ralph, Shrek e muitos outros são produções feitas por computação gráfica, nos levando a um novo mundo, a uma nova criação de animação e nos envolvendo cada vez mais com todas, trazendo histórias cada vez mais legais e divertidas que sempre nos fazem ir ao cinema. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela pergunta básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Qual a animação que marcou mais a sua infância, que você relembra dela até hoje? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!